Mulheres maravilhosas, que prazer poder estar aqui com vocês no quadro Mulheres de Influência na Rede Mais Família. Um momento nosso, um momento onde eu e você nós vamos aprender uma com a outra e outras mulheres que influenciam com muito amor. Então se permita, com seu coração aberto, sem julgamentos, sem comparações e sem uma questão de colocar a verdade uma da outra. Aqui é um momento que nós possamos um edificar a outra e nada melhor do que uma outra mulher para saber o que você passa, o que você sente, o que você vive e o que você precisa superar na vida. Ser mulher de fato não é fácil, mas é possível quando nós nos unirmos com outras mulheres. E é para isso que nós temos o Mulheres de Influência. O Mulheres de Influência ele é um movimento com base no amor. Um amor para um resgate de uma causa nossa. Uma causa que valores foram perdidos, valores inegociáveis, a maior e mais importante instituição que é a família. E a mulher ela é a base disso. A mulher ela é a base para poder dar essa sensibilidade à formação do ser humano. Então nós precisamos, neste tempo, resgatar valores como Deus, sem religiosidade, família, amor, verdade e honra. E vai ser um prazer você se permitir termos essa troca, este momento que teremos semanalmente, para que nós possamos uma ajudar a outra nesta causa que vai muito além de nós e por gerações. Prazer, eu sou Ellen Montes e estamos agora com o nosso quadro Mulheres de Influência. Perdas de pessoas. Como superar as perdas de pessoas durante a nossa vida? O que seria essa perda? A perda de você não poder mais conviver fisicamente com aquela pessoa que te fez se sentir amada, acolhida, pertencente e que nós precisamos superar com amor, com gratidão e com muita esperança. Se você não passou um dia, você vai passar. Então, eu trouxe hoje aqui uma convidada muito especial para falar de toda a sua trajetória e ainda poder também levar muita esperança para nós e falar sobre esse tema. Um tema tão importante para que ela possa te curar, para que ela possa você estar com seu coração aberto e nós podemos ter essa troca de experiências. Hoje eu estou aqui com a Alessandra Scatena, que ela trabalhou, vou ler aqui um pouquinho, um pouquinho que é muito, mas eu vou deixar inclusive você falar, tá? Vou dar aquele pontapé ali. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar você aqui, uma honra. Obrigada pelo seu tempo, gratidão, muito, imensamente. E você teve uma trajetória brilhante na TV brasileira, numa época de ouro, inclusive, que eu amava assistir a TV. Te assistia, assim como a Hebe, Silvio Santos, né, o Gugu. Então, eram pessoas iluminadas como você. Então, muito obrigada pela oportunidade. E então, a Alessandra, ela começou a sua carreira, eu estava lendo, no SBT em 1988 e aos 13 anos. Fiquei chocada, né? Antigamente como foi cedo, isso? Né? Conta um pouquinho para nós. Assim, conta um pouquinho para nós de você, porque você estava ali naquela da adolescência, né? Na transição da criança para a adolescência. Como surgiu? Você quis isso? Como que foi você estar nesses bastidores? Fala um pouquinho para nós. Primeiramente, uma honra estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Estou me sentindo muito acolhida, estou me sentindo muito à vontade. Eu acho que o nosso bate-papo vai ser muito edificante, né? Essa troca de figurinhas, né? Com o pessoal de casa, enfim, entre nós duas aqui. Então foi assim, Ellen, eu realmente, né, eu comecei aos 13 anos de idade no SBT. Antes disso, aos 11 anos, eu fiz um curso, né, de modelo e manequim, porque na época existia isso. E eu digo que eu amadureci muito rápido, né, pela vida que eu tive, a família. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai já falecido, ele era caminhoneiro. Minha mãe a vida inteira foi tecelã, né, trabalhou em fábrica fazendo cobertores. Então eu venho de uma família muito humilde. Meu pai sempre doente. Então eu digo que você dança conforme a música. Então você acaba amadurecendo porque mesmo nessa situação toda, meus pais trabalhavam, eu cuidava da casa aos 11 anos, 12 anos de idade. Cuidava de um irmão, o meu caçula, que tinha 6 anos, então eu cuidava da casa, cuidava do meu irmão mais novo, né? Levava para a escolinha, tudo.
Aos 11 anos mesmo, para ajudar na parte financeira aí da casa, eu vendia de porta em porta produtos de beleza, de catálogos, sabe? Aqueles catálogos. Sim, lembro. Então, amava comprar. Então eu vendia, eu tinha uma clientela muito boa, né? Mesmo aos 11 anos de idade. Então você fala assim, hoje, comparando as crianças de 11 anos, é uma discrepância, né? Muito grande. Mas era a vida que eu levava e graças a Deus, mesmo assim, eu tive uma infância muito abençoada, muito boa. Tive essas perdas que a gente vai falar um pouquinho depois, mas eu tive que começar a trabalhar cedo, né, para ajudar em casa. E foi um gosto meu, eu não fui influenciada pelo pai, tampouco pela minha mãe, né? Eu sou uma menina de 3 irmãos, né, homens, né? Nós éramos em 4. Então, assim, e foi uma coisa que eu acabei indo, um caminho que eu fui, onde eu tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, né? Eu tive a presença deles em todo momento da minha vida profissional, depois em seguida o Rogério, então eu tive esse suporte familiar. Sim. Ai, que incrível. E eu vou pegar aqui um pouquinho desse bate-papo, que já está sendo maravilhoso, estou aprendendo muito e relembrando de muitas coisas, como é importante, né? Então, assim, você olhar a família, você percebe, e nós temos dados também, inclusive que o divórcio, ele tem aumentado e nós sabemos que o casamento, o casal, é a base da família. Então, como você pontuou, seu pai com muitas dificuldades, sua mãe também, nós somos dessa geração que nós realmente enfrentávamos com mais resiliência. Nós podíamos brincar na rua, nós tínhamos acesso, né? Então vamos começar a entregar a idade, não é? Mas tá tudo bem, você não tem novinha, problema. Ellen. Não, para, já estou aqui perto dos meus 40, né? Eu tô perto dos 50. Tá o tudo ano certo, que vem, olha que o ano maravilha. que vem é 5.0. E o importante é parecer, então, ter menos, não é? Porque você o já, importante né? é o espírito, é a cabeça da gente, né? É lógico que o corpo é o templo do Senhor e a gente tem que cuidar dele. Porém, mais do que tudo isso, é o nosso espírito jovial, a nossa cabeça, né? A saúde mental, né? Porque nós somos corpo, mente e espírito. Exato. E quando nós fortalecemos o espírito, por isso que eu digo, se você fortalece o seu espírito, você tem um corpo realmente blindado, porque a sua mente vai estar blindada. Então é aí onde você vai aparentar também, além da genética ajudar, mais nova, né? Mas isso é muito bom. E não tem essa questão desses tabus da idade, porque isso vem às experiências. Sim, Olha claro. só a experiência que você teve, né, na infância, assim como eu também tenho uma história, e cada mulher tem a sua história disso. Mas a gente vê essa discrepância realmente, como você falou muito bem, das gerações. E aí é onde eu venho falando, essa questão do divórcio tem aumentado. Então, também as empresas, elas também estão reclamando muito no RH dessa questão da contratação, que as pessoas são tecnicamente incríveis, mas não têm gestão emocional e nem para poder lidar com ela e nem com o próximo em grupo. E nós, na nossa época, né, assim, nossa, era maravilhoso estar em grupo, né, e trabalhar, e você desempenhar algo, enfim. Então, como que você vê isso? Você vê essa diferença? Aonde estaria o porquê disso? Você observou isso? Essa diferença se está na família, a base familiar, está nas pessoas, os valores se perderam? Como que você olha essa diferença de gerações? Nossa para os nossos filhos e estar caminhando para os nossos netos também. Eu já estou olhando os netos. Olha. Por quê? Porque nós temos que preparar para eles o futuro, a chegada. Né? Nós preparamos. Então, até eu falo, as decisões, seu futuro são as decisões no presente que você toma. Então, como que você vê isso, essa questão da família? Ellen, é um pouco complicado, né, de saber qual é o X da questão aí. Eu acho que é um todo, né? São vários fatores. Como você estava falando, a nossa infância na rua, né? Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos tecnologia, né? Então era aquele negócio de você conviver com outras pessoas, brincar com outras crianças, né? Pular corda, enfim, fazer tantas atividades. Eu sempre disse aos meus filhos o seguinte, que eu jamais trocaria mesmo a minha vida humilde que eu tive, eu não trocaria pela infância deles, né? Porque graças a Deus eu e Rogério conseguimos proporcionar coisas boas para eles. Então eu jamais trocaria.
A questão da base familiar, né, onde o pai e a mãe sempre ali mais severos, mais, né, pelo menos na minha família, Sim. né? Então sempre respeitando muito pai e mãe, né? Sempre teve esse respeito, sempre. Eu acho que começa a afrouxar, né? Essa questão, eu sou amiga do meu filho. Não, eu acho que acima de tudo existe uma hierarquia que tem que ser respeitada. Primeiro Deus, né? O pai, a mãe, os filhos, né? Eu sou dessa época e eu ainda penso assim, né? Então, eu sou amiga dos meus filhos, porém, acima de tudo, eu sou mãe. E eu tenho que ter o respeito deles. E eles têm que me respeitar. E o não, que hoje em dia não existe tanto o não, a palavra não para certas situações, em todos os casos, seja num relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher, o não, ele ensina, o não é amor. Você dizer não é amar, né? Você não pode dizer amém e sim para tudo, né? Então eu vejo assim, qual foi a base familiar que eu tive? Por mais que nós não tínhamos estrutura financeira, né? Eu via meu pai e minha mãe um relacionamento maravilhoso, de muito respeito, de muito amor. Eles pareciam dois namorados eternamente e foi onde foi separados por Deus, né? Onde meu pai veio a falecer com 54 anos, né? Então eu vejo assim, foi isso. E Deus me proporcionou um casamento, um homem parecido muito com o meu pai, né? Não tinha meu marido como pai, não é isso. Sim. Mas assim, o meu relacionamento parecia muito com o meu pai e minha mãe. Eu e o Rogério, nós tivemos um casamento muito abençoado, um companheirismo, uma fidelidade, né? É lógico que nós tínhamos, né, nossos desalinhamentos necessários, não é? Nossos, né, problemas como qualquer outro casal. Sim. Mas eu acho que hoje em dia, Ellen, o que ocasiona mais a separação é que as pessoas falta o respeito, em primeiro lugar. Faltou o respeito, falta tudo. A partir do momento que você desrespeitou, a partir do momento que você xingou, a partir do momento que você levantou a primeira mão, acabou o respeito, né? Então, acho que vem isso. E qualquer coisinha, vou me separar. Não senta, não conversa, não pensa em melhorar aquela situação. O que eu posso fazer? O que eu posso abrir mão para melhorar o meu relacionamento com meu marido ou vice-versa, né? Temos filhos em comum, é uma família, existe ainda uma estrutura. Vamos lutar para que o nosso casamento continue, né? Então, acho que é mais ou menos nesse segmento. Isso. Incrível. E é isso justamente, então, é assim, tudo se resume à base familiar. E apesar que, como você falou e muito bem, você teve essa história em que você teve os seus pais como uma referência, Sim. que eles viveram isso de fato, porque eles não estavam só falando, eles estavam vivendo e isso inspirou você. No meu caso, eu já não tive essa base familiar como a maioria das pessoas. Sim. E eu já escutei muitos relatos, mas nós não podemos terceirizar isso, a nossa responsabilidade. Então, hoje eu também tenho um casamento de mais de 20 anos, 3 filhos. Quebrei todo aquele ciclo de geração que eu falo. Nós temos um ciclo geracional de maldição na nossa família. Uma maldição hereditária, exato, familiar. Cada família, você pode observar, ela tem algo que tem que ser quebrado. E é quebrado com amor. Então, quando você vem aqui, é para que você possa viver diferente daquilo. A sua mãe não te define, a sua avó não te define, é você que tem que viver a sua história. E como você pontuou muito bem, trazendo aqui para a nossa realidade, a família. Como eu falo, a família, ela é a base. É ela aí, quem é a base maior para dar essa sustentação e poder dar esse amor? A mulher. E aí é onde não perdeu, mas desconectou a essência feminina ao longo dessas gerações. Nós acumulamos, que nós mulheres temos muitas funções. E aí, às vezes, nós queremos realmente ajudar todo mundo e aí acabamos nos esquecendo. Sim. E aí é onde nós temos que o quê? Ter esse amor próprio.
Quando você tem amor com você, quando você tem respeito, como você falou muito bem, o respeito, a partir do momento que você quebra isso, que você quebra valores, que você não quer ter a resiliência de conversar e a gente ver como que vamos funcionar, como que vamos construir uma relação a dois, porque uma relação a dois, eu até falo, o casamento ele não é um mar de rosas. Não de jeito nenhum. O casamento, ele vai nos edificar, não é para te destruir, é para você compartilhar a vida, mas você não pode transferir a sua felicidade, as suas expectativas no outro. Está em você. Então, eu vejo, complementando muito o que você falou e que, converge o que nós estamos conversando, é justamente isso. A questão da base familiar e aonde a mulher ela acabou se perdendo um pouco. Se ela consegue olhar para ela com amor, como eu vejo em você, que você é uma mulher, é forte, mas você é doce. Você é feminina, você é aquilo, como você falou muito bem dos seus filhos, e até você falou de Deus, né? Eu coloquei assim, a pirâmide, que eu já até ensinei, eles já sabem que vivemos. É Deus, ele está acima de tudo e sem religiosidade. Você, ou seja, ele se coloca em primeiro lugar, eu me coloco em primeiro lugar. Família e missão. Inclusive, meu filho, ele estava, teve o aniversário dele, cortou o primeiro pedaço. Para quem foi o primeiro pedaço? Para ele mesmo, não é? Já ensinando isso para ele. Porque eu falo, se você não cuidar de si primeiro, como você vai cuidar do outro? Verdade. Né? Então, eu falo que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, independente de religião, a gente respeitando, mas Deus é único. Então, primeiramente, amar a Deus sobre tudo. E todos, e nos amar e amar ao próximo, né? É isso. O que é fato, Ellen, o que eu não quero para mim, eu não faço para o próximo. Isso tem que ser lei, sabe? Independente de qualquer coisa. O que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o próximo. É fato, é isso. Simples assim, como 1 mais 1 são 2. Perfeito. E aí, falando agora de filhos e da maternidade, né? Então, quais são as lições que você teve? Você tem 2 filhos e homens, né? Sim. Então, é o de 18 e o de 20 e de 13. 20 e 13. Henrico tem 20, Stefano tem 13. Ai, que incrível. Então, qual foi, assim, as lições que você tem para a sua vida, para a Alessandra? O que você aprendeu com seus filhos? Porque eu digo, nós aprendemos com eles também. Não só eles aprender, né? A todo momento. Engana-se aquele que acha que só como papel de pai ou mãe que vai ensinar algo. Não, sempre estamos aprendendo com eles, né? E isso é muito importante, a gente perceber isso, né? Então, eu tive o Henrico, né? Quer dizer, comecei a namorar com o Rogério, eu tinha 16 anos, casei aos 21, e fui ter o Henrico aos 29, né? 28 para 29 anos. E o Stefano, né? 7 anos depois. Eu digo assim, eu sempre quis muito ser mãe. Então, eu digo que... Até eu estava falando agora há pouco com um amigo meu, né? Da época de SBT, que está aqui, o Sidney. Eu falo que teve um momento na minha vida... Em todos os lugares eu levava o Henrico, meu primeiro filho. Onde dava, eu levava, meus trabalhos, como eu falei para você. Quando eu comecei no meio artístico, primeiro eu comecei com desfiles comerciais, meu pai sempre estava comigo, né? Depois meu pai faleceu, aí eu tive o apoio da minha mãe, do Rogério, que eu já namorava com ele quando meu pai faleceu. Sempre tive alguém me dando suporte, isso é família, né? E então, quando eu tive o Henrico, sempre ali comigo. Quando eu fiquei grávida do Stefano, e aí eu tinha um programa no sul de Minas, eu parei, falei, não, peraí, porque o Henrico ia entrar numa fase da vida dele que ele ia ser alfabetizado, ele já não ia poder mais faltar na escola. E eu falei, eu quero isso, um vai ficar num canto, o outro vai vir comigo, vai ficar o dia inteiro dentro do estúdio e tal. E eu comecei a pensar, falei, não quero isso, mesmo porque me trouxe à tona a minha infância, porque minha mãe sempre trabalhou, né? Então, aos 3 anos de idade, minha mãe me deixava 3h30 da manhã na casa da minha avó,
para ir trabalhar. Minha mãe entrava 4 horas da manhã na fábrica. Então eu fui muito paparicada pelos avós, pelos todos os meus tios, porque família grande, né, da parte da minha mãe. Então, mas teve uma época que eu senti falta da minha mãe. Mesmo tendo todo esse amor da minha avó, do meu avô, dos meus tios, tios avós, sabe? Porque era família muito grande, morava tudo ali próximo, né? Então, eu senti, eu falei, eu não quero que meus filhos sintam também essa falta que eu tive da minha mãe, sabe? Porque foi necessário. Minha mãe precisava trabalhar, senão não tinha comida dentro de casa também, né? Só meu pai não conseguia prover. Então, eu falei, chegou um momento de... Eu cheguei para o Rogério e falei, amor, eu quero parar de trabalhar. Aí ele falou, é isso que você quer? Eu falei, eu quero. Eu falei, então vamos apertar o cinto, né, financeiramente, porque o Rogério também veio de uma família normal, assim, né, média, não tinha posses, nada disso, tudo que a gente conseguiu, conquistamos juntos. Ele falou, não, é isso que você deseja? Então eu fui mãe em tempo integral para os meus 2 filhos e eu me realizei com isso, sabe? Eu não me arrependo, né? Então eu fui mãe turista, eu fui mãe que ajudou nas lições, né? Dentro de casa, fora de casa, com o marido, enfim, né? E eu me realizei assim. E isso me trouxe um amadurecimento também, né? Sim. Agora eu numa nova fase da minha vida, antes do Rogério falecer, antes da pandemia, eu já queria voltar a trabalhar, já estava ensaiando para voltar a ativa, tudo, e foi depois da pandemia que eu tive realmente agora eu e Deus, eu que tenho que colocar o pão nosso de cada dia dentro de casa. Assumiu a função de provedora também, né? Exato. Mas é isso. Eu queria até estender um pouco mais, mas já estamos quase terminando. A gente fala pouco, né? Graças a Deus. Nós precisamos de 2 horas no mínimo, mas enfim, tá tudo certo. Né, vai voltar outras vezes. A gente fala pouco, mulher fala pouco. Não, ainda mais quando flui, né? Mas você sabe que, só rapidinho, os meus filhos falam, ai mãe, quando eu encontro com alguém, ai, mãe, não fala muito não, mãe, né? Seja sucinta, eu te entendo. Eu te entendo. Mas que bom, eu fico muito feliz. Mas vamos para a última perguntinha, que é algo relacionado sobre essa perda. Sim. A perda que você teve, que é isso eu admiro, porque assim, você perdeu o seu pai, você perdeu o seu irmão, você teve a perca também do seu marido. Isso. E ainda num momento, né? Então, assim, ainda educando os filhos e tudo mais, e sabemos que já não é fácil ser mulher, imagina conciliar tudo e assumir outras posições que, inclusive, você como mulher feminina, e eu te compreendo, soube viver a maternidade, também como esposa, e também ser essa mulher que está aí também dando a sua missão, né, no mundo, trabalhando. Então, como foi para você? Como que você sentiu? Porque é uma dor que, com certeza, é avassaladora, tira o chão realmente. Mas depois de você se reerguer, como que você fez para ressignificar, olhar para isso como uma adversidade, como algo que vai te dar força e não te destruir? Se pessoas te ajudaram, como que foi para você esse processo? Porque também tem outras pessoas que passam por isso, e se não passaram, todos nós vamos passar, né? Sim. Infelizmente, vamos passar, né, por isso. Nós não fomos feitos, né? Quando Deus nos fez, Ele fez para sermos eternos, mas ali lá atrás, né? Adão e Eva, tudo, o pecado, enfim, né? Mas Deus é tão misericordioso e tão maravilhoso que Ele nos deu Jesus para morrer na cruz, para nos salvar, né? Dos nossos pecados e da morte definitiva, né? Sim. Então, todo aquele que morre em Cristo viverá, sim, né? Viverá eternamente. É nisso que eu creio. Então, assim, é difícil, muito difícil. Eu falo que só quem passa sabe como é dilacerante. Eu acho até mesmo pessoas que não passaram, mas quando você falou da questão do amor, quando a gente tem o amor à pessoa, só de pensar em perdê-la já dói, né? Quando a gente perde, assim, é uma coisa que machuca. Você dói mesmo, sabe? Dói na carne, não é só na alma.
dói na carne. Então, a primeira perda que eu tive foi meu pai, quando eu tinha 18 anos. Meu pai muito novo, 54 anos. Foi muito difícil. Depois, em seguida, tive a perda do meu irmão. Meu irmão faleceu aos 36 anos, né, também. E outras perdas que nós temos, né, durante a vida. Os avós, que a gente tem tanto amor, tio, primo, enfim. E a perda do Rogério foi muito difícil para mim também, né? Porque eu falo que a pessoa que mais me entende nessas perdas é minha mãe, né? Porque minha mãe, lá atrás, ela perdeu meu pai, né? Ela uma viúva, então ela sabe a dor que eu sinto, que eu ainda sinto. São 4 anos que eu ainda sinto, né? Não da mesma intensidade, mas ainda sinto. Eu sinto falta do meu marido, né? Eu sinto a falta do meu marido, do Rogério, né? Porque ele foi um marido maravilhoso, ele foi um pai excelente, enfim. Mas eu sei que ele está num lugar maravilhoso, né? Mas é muito difícil. O que no começo, ali, quando eu perdi o Rogério, numa pandemia, onde nós não podemos ter contato com ninguém, foi muito difícil. Quem perdeu seus entes queridos na pandemia, no Covid, foi pior ainda, né? Eu acho que a dor multiplicou. Então, assim, eu vejo hoje, eu não entendia quando o Rogério faleceu lá atrás, e eu perguntava para Deus por quê, e aí me ensinaram a perguntar para quê. Hoje eu percebo assim que Deus me usa para tentar levar uma palavra para aquelas pessoas que perderam também seus entes queridos, né? Seu marido, seu pai, seu filho, né? E com isso eu aprendo com eles, eu acho que eles aprendem alguma coisa comigo. É difícil, não é fácil o dia a dia, para você continuar sendo uma família, uma estrutura. É complicado, é uma luta diária, constante, mas é o que eu digo, não podemos perder a fé e a força, né? A força, quando eu falo, é assim, você acordar, agradecer ao Senhor por mais um dia de vida e falar, Senhor, me dá a tua força para que eu consiga vencer mais um dia, vencer uma batalha, porque eu tenho certeza que a guerra já é ganha. Né? Sabemos a quem servimos, né? Exatamente. E você, pegando um pouquinho do que você falou, essa força é o quê? A força no amor. A base familiar. Nós, seres humanos, somos formados no amor. E esse amor, quando é gostoso, realmente, nós temos uma convivência prazerosa, quando nós temos essa perda, como você colocou muito bem, porque não é uma perda, né? Você teve momentos com ele e ele não vai estar mais aqui fisicamente, mas teve uma história e é algo que nós passamos para ver por quê e para quem. Para haver essa cura, como você também pontuou muito bem, a esperança para as outras pessoas e só quem vive a dor que vai saber realmente ajudar outras pessoas, não julgá-las, não compará-las, entender o processo de cada uma. No seu tempo, no seu isso, no seu momento. Tempo. Isso. Imagina que você tem os seus tataranetos, mas que você não está mais aqui. E essa gravação, ele vai assistir, falando com o coração tão aberto e com essa plenitude iluminando, e ele que não te conheceu, ele vai poder saber um pouquinho de você. Qual a mensagem que você deixaria para esse ser humano que vai estar daqui a algumas décadas aqui e que ele precisaria escutar? Ah, que lindo, Ellen. Obrigada, viu, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com você, falando de um assunto tão importante, né? Então eu digo assim, quando você fala amor, sim, Deus é amor. E é por isso, é o que nos basta. Então eu diria o seguinte, eu sempre falo para os meus filhos, quando falamos de futuro, se Jesus não voltar, né? Até Jesus voltar. Sim. Mas eu diria, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, porque sem Deus a gente não é nada na vida, nada. Não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ter poder. Sem Deus a gente não é nada, né? Como a Ellen posicionou aqui, o amor vem do Senhor, né? E quando a gente tem esse amor, a gente tem coisas boas para dar para as pessoas. Então eu espero que cada um que está nos assistindo tenha esse amor de Deus, esse amor genuíno, esse amor verdadeiro, para que com isso a gente possa
respeitar ao próximo, amar ao próximo. Quando a gente fala amar, não é beijar, abraçar, não é só isso, é bom, isso é muito bom. Mas o respeito é você respeitar, você não querer o mal, né? Como eu pontuei antes também, o que eu não quero para mim, eu não faço para o meu próximo. É isso, é simples assim. Ai, que lindo. O amor de Deus. O amor de Deus é o único que vai preencher o nosso ser. E é o único e verdadeiro que preenche aquele vazio. Se você sente esse vazio, é porque você ainda não permitiu ele entrar. E encerramos aqui e vamos ter um outro programa também, porque nós temos muito para conversar. É isso aí. E eu agradeço a você a oportunidade. Eu que agradeço. Brilhante, incrível. E a você também. Então, espero você no nosso próximo encontro.